Amém, queridos? Estamos de volta, fomos interrompidos, mas estamos de volta agora no Salmo 77. Amém? Vamos lá? Em nome de Jesus, eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda no dia da minha angústia. Procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Oi, queridos. Oi, Lê. Oi, José. Lute. Estamos de volta, queridos. Fomos interrompidos, mas estamos de volta, né? Enquanto aguardamos, vamos tocando o barco. Amém? Oi, Jair, querido. Né? Que bom que você está de volta. Amém? É assim, Lê. Não entendo. De repente, caiu e demorou um pouco a voltar, sabe? Agora estamos nos dados móveis, e aí eu recebi a informação que nós estamos retomando. Eu espero mesmo que não tenha ficado separado, né? Né, assim, bom dia, Jair, bom dia. Então vamos curtir, né, assim. Alguém disse algumas vezes, acho que você mesmo, não foi, Jair, a importância, né, disso para que a live não caia, né, assim. Voltou, Leonilde, querida, retomamos. Fomos interrompidos, foi. E aí, mas estamos de volta. Amém? Estamos de volta e vamos continuar em nome de Jesus. Então, o Salmo 77 segue dizendo: Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar, queridos. Nem assim, quem se identifica, né? Veja, ele fala da insônia, né? No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Aqui, né, nós encontramos, né, assim, erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam, a minha alma recusa consolar-se, né? Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Pense, ele está muito aflito. Shalom. Meninas queridas, é isso, vamos lá. Veja, queridos, que tamanha angústia, né? Veja o quanto ele está aflito, né? E nós nos identificamos. Oi, Ivone, bom dia, querida, estamos aqui. Estamos de volta, estamos no Salmo 77 e em nome de Jesus, né, assim, avançaremos, né? Porque é o Senhor que nos ajuda a prosseguir, amém? Hoje saltaremos muralhas, né? Na força do Senhor e do seu poder e com a sua autoridade, né? Assim, prosseguiremos, amém? Glória a Deus, né? Por mais difícil, queridos, né? Que que esteja, veja, né, com Asaf não foi diferente, e está ele a questionar, Senhor, até quando? Quer dizer, né, ele anseia tanto por uma intervenção, por uma resposta, por uma mudança, né, assim que ele chega a pensar, meu Deus, né, e quanto mais ele pensa, mais angustiado ele fica, ele não dorme, né, assim, e ele se sente rejeitado, né, é como se Deus tivesse cessado com ele. E nós muito nos identificamos, né? Ele fala, será que caducou suas promessas? Será que elas não são válidas para mim? Será que elas não são válidas para hoje? Quantos, queridos, né? Quantas vezes no dia nós nos questionamos, né? Será que, né? Que comigo é diferente, né? No sentido assim, será que funciona para todo mundo? Menos para mim, né? Assim, caducou a sua promessa, né?
Será que os seus princípios, assim, será que as suas promessas mesmo, que estão sempre condicionadas, né, a um princípio de Deus, a um valor, não é assim, que não é da terra, é do céu para nós, né? Será que elas são válidas ainda hoje? Então, olha isso, disse eu, isto é a minha aflição. Nós precisamos, né, identificar, queridos, quando é a nossa alma perturbada mesmo. Né? Por que estás assim, abatida, ó minha alma? Porque te inquietas, porque te perturbas, né? Dentro de mim, espere em Deus. Não é assim? Porque eu ainda o louvarei. Gente, ele está falando consigo mesmo. Ele está falando da sua própria alma. Nós precisamos identificar, nem assim, meninas, quando é TPM. Nem assim? Não deixa de ser legítimo, não deixa de ser real. Nem assim? São hormônios alterados, muito instáveis, nem assim? Nós somos muito sensíveis e é nesse sentido, certamente, que a Bíblia vai falar da nossa fragilidade. Que Deus nos fez assim, complexas, né? E, e parece assim que o mundo está se acabando e às vezes nós precisamos nos lembrar, não, são os meus hormônios que estão alterados. Certamente, eu estou olhando aqui com uma lupa, né, assim, né, estou me afogando num copo d'água. Se o meu corpo, né, não estivesse assim tão reativo, talvez eu não estivesse encarando dessa forma. Isso é maturidade, inclusive inteligência emocional, né? Assim, Cesaltina, na paz do Senhor, querido, né? Com certeza, né? Além de entendimento, discernimento espiritual, é até inteligência emocional. Depois de ele dizer tudo isso, descrever toda essa sua perturbação, ó, tão perturbada estou que nem posso falar, né? Assim, e aí ele vai dizer, mas então, né, disso eu, isto é a minha aflição, né? Ah, será que é esse o salmo, aquele pedacinho? Veja. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Olha isso, que recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Isso é tão sábio, queridos, porque é nesse momento que nós precisamos recordar. Lá em Eclesiastes nós vamos encontrar o sábio dizendo assim, olha, eu tenho bem presente diante de mim todos os meus problemas, né? Mas quero trazer à memória ou à lembrança tudo o que pode me dar esperança. É essa hora, amém? Quando a gente olha em volta e não vê, nem assim, nenhum sinal, nem assim, certamente é porque não, né, não é que Deus não esteja ali, né? Ele está no barco, mas é nós, né, assim, em nossa timidez, em nossa pouca fé, que achamos que vamos perecer. Então aí é hora de lembrar, não, mas Jesus, né, assim, fez assim, né, e assim naquele dia. Não é isso, Cesaltina? Vamos lá? Já chegamos a um, né? E vamos lá. Então, né, é hora de recordar. Quero trazer à memória tudo o que pode me dar esperança, porque os meus problemas estão aqui diante de mim todo o tempo. Não é sábio isso, queridos? Glória a Deus. Né? Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Porque, queridos, quando nós fazemos isso, né, as promessas vão, como disse, né, a nossa amiga, elas vão nos renovando, elas vão nos fortalecendo, vão nos encorajando, né? Vão aquietando a nossa alma aflita e angustiada. Não é assim? Glória a Deus. Então, ao considerar, ao recordar, né, assim, as maravilhas do Senhor, ao cogitar, né, assim, é o consigo mesmo, né, assim, aí ele diz, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Gente, ele estava aqui tão perturbado ao ponto de não conseguir falar, né, assim, não conseguir dormir, né, mas aí, ó, ao meditar, considerar, recordar, cogitar, de repente agora ele está dizendo que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tipo, o que é isso se comparado ao que Deus pode fazer? Não é isso? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o seu poder. Glória a Deus. Vê como muda? Muda, não muda, Elaine. Não é assim, Leonísia, faz o Senhor, lindona. Que bom que você está de volta. Oi, Noeli.
né? Nós fomos interrompidos, mas aqui estamos, amém? Na força do Senhor e do seu poder, com a sua ajuda, né? E o seu auxílio. Veja, quando nós fazemos assim, queridos, como Asaf nessa hora, né? Da sua angústia, em que, ó, veja, ele nos deu a dica, né? No dia da minha angústia, eu faço o quê? Eu procuro o Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui, buscar é procurar, né? Nós estamos aqui procurando o Senhor. E é assim, ó, recordando, nos lembrando, considerando, né, as suas maravilhas, seus feitos no passado, né? Estamos nos referindo à Bíblia, né, assim, e tudo que o Senhor fez na vida, né, dos que confiaram, dos que, né, dos que esperaram, né, dos que acreditaram em Deus, como também em nossa própria vida, né? Quantas experiências, né, temos com Deus no passado, muito válidas nesse momento, né? É sábio. Veja, aí de repente, ó, já muda. Ele estava aqui descrevendo a sua dor e agora de repente, ao recordar, ele diz: "Mas tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. E assim, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra, o ribombado teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Sim, né? A gente seguiu até o fim, é assim que termina o 77, né? É tão poético, mas sim, ele está se referindo, né? Assim, a passagem pelo Mar Vermelho e também pelo Jordão. Veja, né? Aí ele descreve de um jeito, né, poético, assim, nossa, que coisa linda. E aí ele deixa claro, pelo mar foi o teu caminho. É como um dos profetas, nós temos lembrado desse pedacinho, nós vamos chegar lá e vamos nos refrescar dele, né, assim, a, que fala, né, que o seu caminho foi pela... É tão lindo, acho que é Naum, querido, que ele fez um caminho na tormenta, né, assim... Glória a Deus, aleluia. E fala do seu rastro, sabe? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. E aqui, Asaf está falando o mesmo. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, né? Isso é tão lindo. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Não foi assim, queridos. Mas grande foi o aperto. Nem assim? Grande foi a angústia, a aflição. Olha, Faraó com seus cavaleiros vinha no encalço, querido. Se Deus não fizesse com que ele atolou eles, as rodas, né, assim, para atrasar, senão eles alcançavam. Né, assim, e se colocou no meio, como aquela coluna, né, um verdadeiro escudo para o seu povo. E com tudo isso, né, assim, é Deus nos livrando, é Deus fazendo e a gente perturbado, é, aflito, desesperado, porque tem um mar à frente e aí não tem saída, né, assim, para onde, como nos trouxe para cá para morrer aqui, né, assim, não foi o que eles disseram, né? E a ordem do Senhor é que marche, né? Loucura, tem um mar à frente, como é que nós vamos passar aqui? Diga ao povo que marche. É assim, queridos. É, é o que Deus está dizendo para nós nesta manhã, sabe? No dia de hoje, nesse tempo da nossa vida. Não importa, queridos, olha, né? O mar vermelho à nossa frente, né? Entre nós e o nosso destino, nem assim, entre nós e tudo que nós tanto almejamos, nem assim. O Senhor é aquele que quer nos fazer experimentar, nem assim. Conhecê-lo de uma tal forma sem igual, pois, como disse Asaf, nem assim, que Deus é tão grande como o nosso Deus, que é capaz de abrir um mar para a gente passar, a pés enxutos, nem assim, no meio de uma grande perseguição, com risco de morte, nem assim, só o nosso Deus. Mas necessário é marchar. Exigiu deles coragem, queridos. A Bíblia diz que durante toda aquela noite ou aquela madrugada, nem assim, o poder do Senhor, ele poderia ter feito isso de uma maneira instantânea, você não acha? É claro que ele poderia, mas demorou ali algumas horas, né? Ele apartando a água, era como duas muralhas, assim, né?
abrindo aquele caminho, né, assim, e foi preciso coragem, confiança para atravessar, porque não foi dar 2 passos, não, era uma multidão de gente, né, assim, quase 1 milhão de pessoas, com tudo que eles tinham, né, assim, e algumas horas para atravessar, né, assim, algum tempo. E eles precisaram acreditar que ao entrar aquelas águas não, né, não iria afogá-los. Então, todo tempo, queridos, nunca foi diferente. Por que você acha que comigo e com você vai ser perdão, perdão, em Noeli? Por que a gente acha, né, assim, que com a gente vai ser diferente? Todo tempo, queridos, essa vida, sabe? Esse dia de hoje, todos os dias, né, que o Senhor nos conceder, vai exigir de nós coragem, vai exigir de nós confiança em Deus, sabe? Intrepidez, sim, vai exigir de nós, porque ó, o faraó sempre vai estar em nosso encalço, sempre. Se não é Deus, né, o atrasando ali, né, atolando as suas rodas, se não é Deus como uma coluna, né, entre nós e eles, né, se não é Deus, sempre será assim, nunca foi diferente. Amém? Né? Mas essa é a única maneira de nós, né, de nós conhecermos a Deus como verdadeiramente Ele é, o quanto Ele é real e as suas promessas são verdadeiras. Né? Então, quer ser conduzido por Deus, é assim? Confiemos nele. Amém? Foi necessário coragem para atravessar aquele mar, né, assim, no meio daquele montão de águas, né, assim, que estavam esperando eles, como espera eu e você passar. Amém? Glória a Deus. E que vão se fechar. Amém? Né? Quando o último chegou do outro lado, Faraó com seus cavaleiros, né, assim, na sua atrevimento, que isso não é ousadia, eles também foram, né? Também foram. E as águas se fecharam e eles perecerão ali, sim, né? Salmo 78, vamos lá? Gente, esse é um salmo tão lindo, ele é tão didático, ele conta, sabe? É, ficou perfeito aqui depois do 77, que fala sobre recordar, né? Assim, porque ele vai contar muito da história de Israel. Olha isso. Escute aí, ó, escutai. Povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, isso é Deus mesmo falando, né? Assim, abrirei os lábios em parábolas. Ele disse, minha lei, sim, é Deus. É também um salmo de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha isso. Oi, Janiele, lindona. O que ouvimos e aprendemos. Eu amo esse pedacinho. O que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram nossos pais, não encobriremos. Glória a Deus, a seus filhos, né? Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, que é responsabilidade nossa, de toda geração, passar, né? Assim, para a geração seguinte, as maravilhas, os feitos do Senhor, né? Assim, apresentar, né? Assim, a, a geração seguinte a Deus, né? O Deus da geração seguinte. Isso se falando dos nossos filhos, netos, né? Assim, é um dever nosso. E é muito lindo ele dizer: eu não encobrirei, né, aos nossos filhos, né, mas contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, não foi assim? E instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. É uma ordenança do Senhor, né? De geração em geração. Assentado à sua mesa, andando pelo caminho, ou seja, aproveitando cada oportunidade, né? Assim, para fazer conhecida a lei, né? Do Senhor à próxima geração, aos seus filhos, né? A fim de que a nova geração, olha isso, queridos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança
e não se esqueçam ou não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Não foi assim? Geração de coração inconstante. Geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Oi, Virgínia. O Senhor lhe recompense, querida. É isso aí, Janiele. Vamos curtir, mandando coraçãozinhos para que a live não caia, como aconteceu há pouco. Amém, queridos? Né? Então, a importância, queridos, de contar, de passar para a próxima geração, né? Assim, as maravilhas, né? Que o Senhor fez, né? É esta. Porque ele estabelece, né, queridos, assim como em Jacó, um testemunho em nós, ele instituiu. Eu vou ler esse pedacinho de novo, é um salmo compridinho, eu vou ler sem interromper, para ficar assim muito bem guardado, né? Não se resume a um versículo, mais vários que estão numa sequência, né, muito boa. Então, escute, para o bom tesouro do nosso coração, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Perdão, queridos, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Perdão. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus, tudo isso é para quê, queridos? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, qual o objetivo desse princípio e dessa ordenança de Deus, não só para aquela geração, mas para todas, né? Assim, é para que nós ponhamos, né? Assim, com isso, é o que acontece. A gente põe em Deus a nossa confiança e não esquece dos seus feitos. Não é isso? Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. E aqui ele vai citar alguns exemplos da infidelidade dessa geração, que era obstinada e rebelde, inconstante, né, assim, e que não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Sim, prodígios feitos na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Isso se referindo à tribo de Efraim. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como num dique, não foi assim? Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique, não é assim? Glória a Deus. Guiou-os de dia com uma nuvem, não foi assim, queridos? E durante a noite com um clarão de fogo, porque de dia a nuvem era sombra, nem assim? E de noite era uma coluna de fogo, né, que os aquecia. De dia os protegia do sol e à noite do frio, né? No deserto fendeu rochas, não foi assim? E lhes deu a beber abundantemente, como de abismo, né? Fez da rocha uma fonte, né? Não foi só uma vez. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rio, gente, de uma pedra no meio do deserto, né? Assim, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele. Não foi, queridos? E se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Não foi assim? Chegaram a desprezar, como o Senhor já nos lembrou aqui, né? O maná, esse pão vil, queridos, o maná descia do céu toda noite, não é assim? É como nos dias de hoje.
né? Isso não mudou, era simbólico, literal, visual, palpável, né? Para uma realidade que é espiritual. Todos os dias, nesse dia que o Senhor já fez, Ele nos dá uma porção. Mas muitos fazem o quê, Sol? Né? Assim, Virgínia, despreza. Né? Assim, eles querem outra coisa, algo, né? Podemos comparar assim, né? Industrializado, já pronto, enlatado, nem assim, porque o maná é uma semente, a gente precisa moer e cozer para comer, nem assim? Dá trabalho, nem assim, Zenilza. Não é verdade, Léo. Não, eu prefiro já só para. É? Nem assim? Não é de hoje, né? Sempre o caminho mais fácil, nem assim? Então, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto, no caso ali a carne. Falaram contra Deus, sim, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? O Senhor, a gente nem sabia que passava por. Mas o Senhor já nos, né, nos lembrava hoje. Nem assim? Quando o Senhor disse que eles teriam carne e eles duvidaram. Acredita? Depois de Deus abrir o mar vermelho, queridos. Depois de Deus fazer a água sair da rocha, transformar a água amarga em água doce. Nem assim? Eles duvidaram. Sim, como nós também duvidamos. Não julguemos, queridos, essa geração, porque nós fazemos o mesmo. Veja, pode acaso Deus preparar uma mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Sempre duvidando. O Senhor acaba de fazer. Daí a importância, o quanto isso é saudável e necessário. Não é Deus que precisa disso, somos nós que precisamos recordar e nos lembrar do que Deus já fez para nunca duvidar de que Ele é capaz e poderoso o bastante para fazer de novo. Não é assim? Ajuda-nos, Deus. Com efeito, ele feriu a rocha e dela saiu água. Mas pode ele dar-nos pão também? Vê isso, Virgínia. Meu pai. Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou, vê que isso irrita Deus. E como? É pessoal, né? Por quê? Porque é sempre bom, né? A Bíblia explica, né? Porque não creram. Não foi por isso? É por causa da sua incredulidade que eles não tiveram acesso à terra, não entraram nela, queridos, né? Não viveram o melhor de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para suas vidas. Pereceram ali e não foi por acaso. Veja, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, não foi? Isso aqui foi bem ali no comecinho, né? Mesmo assim, né? Deus sempre provando a sua fidelidade, né? Então, quando a gente pergunta até quando, é Deus talvez dizendo para nós, até quando você vai? Porque eu estou aqui, né? Sempre. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu, gente, olha, as portas dos céus. O maná vinha do céu, querido. Ele não existia na terra. Já parou para pensar nisso? Em Leonise? Não era da terra, era do céu. Abriu, era sobrenatural, queridos. Era um deserto, um ermo, no meio do nada, onde nada dá, e descia como um orvalho. Já parou para pensar? Era deserto, lá não chove, não tem água. E todos os dias, como orvalho, da onde é que vinha essa umidade? Meu Deus, essa umidade, queridos, né? E todo dia, por 40 anos, estava ali. E havia quem pegasse mais, né? O que era proibido, porque era Deus ensinando eles a quê? Era Deus que era mau, autoritário, como o diabo diz, o mentiroso. Não, era ensinando eles a depender. Olha, não importa a quantidade da sua família, pegue o suficiente, o bastante. Amanhã tem de novo. E tinha gente que pegava mais. Aí amanhecia podre, lembra? E na sexta, para que eles descansassem no sábado, Deus ensinando eles a descansar nele. O sábado é para isso, queridos. E é por isso que é mandamento perpétuo. Ele não foi revogado, né? Então, na sexta podia pegar em dobro e não apodrecia. Vê que a questão aí é a obediência, a confiança,
É assim? Então, abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu, aqui, queridos, está aqui, ó, cereal do céu, numa versão bem antiga, nem assim? Lhes deu cereal do céu, comeu cada qual o pão do... Ah, queridos, agora minha vontade é sair correndo. Não, assim, ai meu Deus, porque eu queria dizer, só que é por isso que precisamos ler a Bíblia todos os dias, mas com receio de afirmar, porque eu não lembrava, né? Mas tá aqui, ó, o Senhor nos lembrando o que pode nos dar esperança. Amém? Tá aqui que você pode dizer, viu? Com toda certeza. Comeu cada qual o pão dos anjos. Sim, o maná era do céu, era um cereal do céu e era o pão dos anjos. Você já ouviu essa expressão? Você agora sabe que ela é bíblica, que ela está na Bíblia. Está aqui, ó, no Salmo 78, no versículo 25. É um pedacinho precioso da Bíblia. Sim. Glória a Deus! Abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Sim, comeu cada qual o pão dos anjos. Queridos, amém? Bênção guardada, reservada, somente para aqueles, né, que dependem. Aqui o Senhor está ensinando, né, assim? Ah, isso não mudou. Amém? Então, o pão do céu, o pão dos anjos, só está reservado em Leonise, especialmente para quem? Para quem confia, né, assim? E espera em Deus, acredita nele. Não é para os incrédulos, não é para os que não creem. Esses aí vivem do pão da terra, né, assim? Que não pode fartar a nossa alma, não pode saciar a nossa fome, né, assim? Pelo que é eterno. E assim, esse mundo não pode satisfazer, não é isso? Porque é do céu. Glória a Deus. Então, comeu cada qual o pão dos anjos. É bíblico, sim. Amém? Quem pode dizer um amém? É só para quem lê a Bíblia, né? Completamente, cada página dela. Vamos lá? Enviou-lhes ele comida a fartar, sim, que sempre era suficiente e o bastante, não importava o tamanho ali da necessidade, né, dependendo do tamanho da família. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Ele mudou ali, queridos, né? Também fez, agora chega aquele momento da carne, lembra? Que comerá ponto, tá aqui, ó. Isso aqui foi tão interessante assim, nossa. Olha isso, queridos. Você lembra? Nós estávamos lá quando isso aconteceu. Aqui Asaf está lembrando. Olha como ele lembra. Ele está contando. Ele está aqui fazendo, né, assim, praticando a ordenança de contar as próximas gerações. Também fez chover sobre eles carne como poeira. Lembra? A Bíblia chega a descrever a distância, montões e montões, né? Assim, foi muita, você imagina, 1 milhão de pessoas, queridos, foi muita carne. Olha isso. Também fez chover sobre eles, carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. E aquilo não está sendo só, não está sendo só poético, não, é literal. A Bíblia chega a dizer que a gente não converteu nas medidas de hoje, mas era caminho, parece que de 1 dia e meio, uma coisa assim, de carne, de cordonizes, né? Assim que ele mudou a rota delas para que elas fossem para lá, né? Assim, é tipo um gostinho de frango, eu imagino, é uma ave, né? Assim, com certeza o melhor. Amém? Vê-los cair no meio do arraial deles. Ele mudou o vento, mudou a rota deles para que passasse ali, certo? Vê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer. Olha isso. Pois lhes fez o que desejavam. Não era o que eles queriam? Agora, porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, pronto, aí aqui ele segue, lembra que eles comeram até, é assim, mas sim, até sair pelo nariz. A Bíblia diz isso, lembram? Pois é, isso é de uma
seriedade, nem assim, foi o que aconteceu, né? Então, nunca queiramos nós, queridos, tentar a Deus, sabe assim, na nossa obstinação, na nossa teimosia, né, em dizer a Deus o que nós precisamos, o que nós queremos, sabe? E muitas vezes nós até conseguimos, né, assim, às vezes Deus até permite que nós experimentemos para que a gente descubra por nós mesmos, né, assim, que a gente nunca precisou daquilo. Queridos, eles estavam comendo o pão dos anjos, um pão que descia do céu. Nem assim, o que mais eles precisavam? Era tudo, e certamente, tudo o que eles precisavam, né, assim, de nutrientes, né, assim, estava ali. E por que que muitas vezes a gente rejeita o que é do céu, né, assim, para nós, que é suficiente, é o bastante, é o saudável, né, assim, para, né, o nosso emocional, para o nosso equilíbrio, maturidade espiritual, é tudo que nós precisamos. Deus sabe o que a gente precisa, né, assim. Deus pensou, como é que eu vou sustentá-los nesse deserto? Ah, já sei, né? Ah, os anjos devem ter. É sério que o Senhor vai mandar do nosso cereal, do nosso pão para eles? Sim, ou seja, o melhor, queridos. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Amém? Por que que a gente despreza, né? O que é do céu para nós, o que é de Deus para nós e deseja numa teimosia obstinada por carne, né? E ainda que comendo até sair pelo nariz, porque foi o que aconteceu ali, né? Assim, a gente não se satisfaz. Terminou em morte, queridos. Né? Assim, não houve alegria ali. Não estava nisso o prazer de Deus, não é? 78, riso. Oi, Antônia, graça e paz, querida. Estamos no 78 agora indo para o versículo 32. É um salmo longo, né, assim? E segue dizendo a todo vapor, sem embargo disso, mesmo depois dessa experiência, continuaram a pecar. Uhum. E não creram. Acredito. Não creram, tá aqui, ó, não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro. Sim. E os seus anos em súbito terror. Pereceram todos, que o Senhor esperou até o último perecer, menos Josué e Caleb, porque neles houve um outro espírito de confiança, não é assim? Porque eles acreditaram em Deus, que Deus era capaz de fazê-los possuir, entrar, herdar a terra prometida, daquela geração inteira de homens de 20 anos para cima, sem contar, nem assim, as crianças, né? Até os 20 anos, e as mulheres também não foram contadas aí, vale lembrar, nem assim, todos pereceram no deserto, todos morreram ali. Nenhum deles entrou, por causa da sua incredulidade, diz a Bíblia. Então, por isso, né, quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Não é assim, queridos? Uhum. É sempre assim. Há quem busque a Deus, né? Só quando está desesperado. É ou não é, Elaine? Quando precisa desesperadamente de um socorro. Queridos, todo mundo, não importa, do ateu, nem assim, a, ao idólatra, nem assim, que tem aí seus vários deuses, suas várias crenças, nem assim, na hora do aperto, do aperreio, chama por Deus. Nem assim? E assim somos nós. A maioria de nós não tem, né, o hábito dessa vida diária, dependente, né, assim. A, daí a importância, né, do que nós fazemos aqui, de buscar a Deus, o procurar todos os dias da sua vida, né? E por isso deixa, né, de experimentar o que Deus tem de melhor para os que o amam. Amém? Glória a Deus. Quem você quer ser? Aquele que, né, tem intimidade, né, assim, liberdade, né, de se deitar aqui, né? Ou daquele que é incrédulo, que só vê se tocar, ou daqui é João, né, assim, que morreu de morte natural, não foi assim? Já bem, eu acredito se eu ver. Todo mundo dizendo, mas todo mundo já tinha visto naquela aparição, Tomé não estava, Jesus volta lá, até porque ele ficou ainda 40 dias, né, na terra depois da sua ressurreição. Ele volta e fala, Tomé, vem cá. Meio assim.
Não é que Deus rejeite, não é que Deus não entenda, sabe? Mas eu quero ser o João. Amém? E você, Jair? Oh, Lê, tá saindo para trabalhar, querida? Pronto, daqui a pouquinho tá lá no vermelhinho, tá certo? Com a ajuda do Senhor. E nós estamos é, enfim, muita coisa na cabeça. Desculpa, Léo. Letícia. É, sim, daqui a pouquinho tá no vermelhinho, tá certo? É que, não que eu tenha esquecido, né? Eu acabo de lembrar, você saindo, nós estamos aqui aguardando a minha coordenadora da oração, ela está internada desde às 6h, 6h30, aguardando a hora da sua cirurgia. Eles não dizem, né? É agora pela manhã, então a qualquer momento ela vai passar por uma cirurgia na vesícula, amém? E estamos ali com ela, né? Em oração. E vamos lá? Então, daqui a pouquinho tá lá no vermelhinho, tá, Lei? Que o Senhor seja contigo, querida, hoje, viu? Com a sua ousadia, intrepidez, força, coragem, nem assim? E convicção. Amém? Então, quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Sim, queridos, está escrito exatamente assim. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança, né? Então era de boca, não era de fato, assim, de verdade, porque não havia firmeza. Daí a importância do que nós fazemos aqui, né? Porque é um exercício, queridos, né? E a forja, molda o nosso caráter espiritual, que precisa estar muito bem firmado, muito bem consolidado, fortalecido no Senhor. Nem assim? Porque do contrário, nós seremos como esses que só buscam a Deus, que só procuram por Deus no desespero. E a Bíblia diz que é de boca, porque é momentâneo. Nem assim? Passou o sufoco, nem assim, Letícia? Passou o sufoco, nem se lembram mais de Deus. Nós não somos assim. Amém? Então, eles se lembravam de Deus nessa hora, nem assim? Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo, né, era o seu redentor. Lisonjeavam, porém, de boca. E com a língua ali mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele. Nem foram fiéis à sua aliança. Né, queridos? A Deus. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Veja que daqui nós temos o contraponto. Quem somos nós? Nós nos identificamos muito, né, assim? E quem é Deus? Veja, esses somos nós na nossa inconstância, né, na nossa instabilidade emocional, espiritual, né, na nossa fraqueza. E este é Deus. Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade. Não é assim? E não destrói. Antes, quantas vezes que Deus desvia de nós a sua ira e não dá largos, ou seja, ele não a toda a sua indignação. Ele é o pai que não bate com raiva. Amém? Ele espera passar. Respira fundo, conta até 10. Deus contou até 10 para essa geração aqui. Quando chegou no 10, aí veio o castigo. Não é assim? Mas quantas vezes ele tinha contado? Uma, duas, três, quatro. Você imagina? Sim, Deus também conta. A gente é tão. Só conta até 3, né? Assim, às vezes não chega nem o 3. E vai. Não é assim? Deus conta até 10. Na sua misericórdia. Não é assim? Quantas vezes desvia de nós, né? A sua ira. E quando nos educa, nos disciplina, não é assim? Nos ensina, não faz com raiva, né? Como um pai que respira fundo, conta até 10, só então vem nos corrigir. Veja isso, queridos. Lembra-se de que eles são carne. Esse é Deus. Vento que passa e já não volta. Essa é a nossa vida, não é assim? Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto? Eu perdi as contas, você também, né? Pois é.
e na solidão o provocaram. Foi mesmo. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel, sim. Porque eles tanto não acreditavam como eles, queridos, eles blasfemavam, né? Assim, eles falavam, ou seja, agravavam, né? Assim, tentavam a Deus, nem se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Sim, queridos, porque aquela primeira geração foi a que viu as 10 pragas acontecendo no Egito, enquanto que na terra de Gósen, onde eles moravam, nada acontecia, né? Assim, foi aquela mesma geração que passou pelo Mar Vermelho, né? Assim, que bebeu da água que saiu da rocha, até da carne, né? Que caiu do céu, né? Assim, o que vivia, né? Do pão dos anjos, do cereal do céu, né? Do maná, né? Assim, que vinha das portas do céu, né? Abertas para eles. Então, quantas vezes, né, se rebelaram, agravaram ao Senhor, não se lembravam, né, assim, do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito, né, assim, perdão, que eles é a porta aqui da piscina, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem, enviou contra eles enxames de mosca, lembra? Lembrando aqui uma das pragas, agora fechou, amém? É o vento. Enviou contra eles enxames de moscas, lembra dessa? Que os devorassem, as rãs que os destruíram, ou que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas, o gafanhoto, né? E aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. É outra, né? Das pragas. É muito didático, né? É uma recapitulação. Lembra da chuva de pedras? Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Lembra? Entregou a Saraiva, aquela chuva de. Entregou a Saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Sim, queridos, olha isso, para tudo. Como é que isso acontecia? Pronto, visivelmente, né, aos olhos humanos, eram gafanhotos, certo? Eram rãs, chuvas de pedra, nem assim? Mas aqui, ó, no mundo espiritual, quem estava trabalhando? Gente, só aqui no Salmo 78 a gente vai encontrar isso. Glória a Deus. Legião de anjos portadores de males. Sim, né? E é por isso que nós lemos a Bíblia, para descobrir, entender, conhecer, né? Aprender como funciona o mundo espiritual. É um grande movimento, né, Geise? Oi, Luzinete, querida, bom dia, paz do Senhor. Veja, enquanto as pragas aconteciam e elas foram acontecendo num período de tempo, né, queridos? Entre uma e outra se passaram dias, talvez meses, né? Grande foi o movimento ali, não só no Egito, mas no mundo espiritual. Veja, legião de anjos portadores de males, deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a pestilência. Não foi assim, se referindo ao Egito, não é? Feriu todos os primogênitos, essa foi a última, não foi? Do Egito, ó. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Não foi assim que o Senhor os livrou, né, ou os tirou do Egito? Lembrando, queridos, que cada praga ali representava um Deus, né, assim, adorado, né, assim, pelos egípcios há muito tempo, né? O Senhor estava ali também julgando aquela terra ou e o objetivo maior sempre foi, ele mesmo vai dizer, né? Se revelar não só ao Egito, e houve povos, queridos, que não era só os judeus, né? Os semitas não são só judeus. A Bíblia diz que quando eles saem, houve ali uma mistura de povos, ou seja, que também eram escravos, que também conheceram a Deus, certamente através dos judeus, né? E que saíram com eles, né? Então, o Egito escravizava, não era, foram 430 anos ali, né? Já fazia um tempo, e não só os judeus, outros povos também. Enfim, então, a vontade de Deus, a mensagem ali, né, muito clara, não só ao Egito, mas a todos os povos
da terra, né? De que só há um Deus, né? No céu, único e verdadeiro, né? Aí aqui aí ele fala, né, que fez sair o seu povo como ovelhas, ele os guiou pelo deserto como um rebanho, dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos, né? Assim, eles passaram a pés enxutos, mas os seus inimigos pereceram naquele mesmo caminho, né? Assim, pois era caminho de Deus para o seu povo, não é? Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Sempre se referindo, né, ao Monte Sião como o monte de Deus. Na presença deles expulsou as nações, não foi assim? Na conquista ali já com a segunda geração, né, assim? Dos que nasceram ou dos que aqueles, né, a, de 20 anos, né, para baixo que permaneceram vivos, pois bem, foi a eles, né? Foi, o Senhor até disse, aos seus filhos que vocês disseram que seria por presa, pronto, eles é que hão de possuir a terra que vocês desprezaram, que vocês não acreditaram que eu seria capaz de dar. Não é assim? Então, da presença deles, expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, não lembra como foi? Muito bem organizado. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. É tão lindo, de um versículo para outro, né? Nós temos aqui páginas e páginas da Bíblia, pelas quais nós também passamos, né? Assim, nos lembrando aqui os feitos poderosos do Senhor. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, não foi, queridos? E a ele resistiram, não foi? E não lhes guardaram os testemunhos, que são todos esses, né? Assim, as maravilhas que o Senhor fez, né? Já tinha feito no meio deles, tornaram atrás, está se referindo aqui a outro tempo, certamente ao tempo dos juízes, como também dos reis, né? Assim que não fizeram o que era reto perante Deus, ó, tornaram atrás e se portaram aleivosamente como os seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, né? Ou seja, ó Deus, que sejamos nós, né? Como essas flechas, né? Assim, na mão do valente, né? Que atiradas, né? Como diz lá o Salmo, quando se refere aos filhos, por exemplo, e não como esta aqui, né? Assim que erra o alvo, pronto. É tão lamentável, né, queridos? Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos, lembram? E o incitaram a zelo com as suas imagens de escultura. Quando deixaram a Deus, nem assim, para seguir outros deuses, imitando as nações pagãs, nem assim? Pois o provocaram, sim, com seus altos. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso, veja, porque eles fizeram isso, não foi assim? Viraram as costas para Deus. São expressões que nós encontramos na Bíblia. Não é assim, Conceição? 78 ainda, Leonilde. É, é um salmo de, olha só, de 72 versículos, o salmo 78, e nós estamos aqui no 59, 60 foram os últimos que nós lemos. Bom dia, Antônia. É o 78, viu, Leonilde? Pronto. Então, veja, porque eles tornaram atrás, né, e se portaram desta maneira, se desviaram, né, assim, provocaram, né, ao Senhor, seguindo outros deuses, né, que deuses não são, né, que eles nunca foram, só existe um Deus, né, único e verdadeiro, com essas imagens aí, ó, de escultura, ou seja, é claramente a idolatria, quantas vezes, né, queridos? Então, aí, ó, o Senhor se aborreceu com eles. E por isso, toda vez que a Bíblia diz por isso, porque ela está explicando, né, assim? Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. Naquela época ainda era em Siló, bem no comecinho, lembra? A arca só é levada para Jerusalém no tempo de Davi, né? Quando eles conquistam a terra, ali ela fica em Siló, né? Então, por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Lembra que ela foi levada foi pelos filisteus, não foi?
naquela, sim, no tempo de Eli, não foi? Dos seus filhos. E aí eles tanto perderam a batalha, levaram a arca para a batalha, né, assim. E aí eles tomaram a arca e colocaram lá na casa do seu Deus, lembra? E aí no dia seguinte, no dia seguinte, o Deus deles lá estava inclinado, né, assim, de frente da arca. É que a gente não pode. Mas lembra disso? Primeira, não pode estar retornando, queridos, porque precisamos prosseguir. Mas é os detalhes, né, assim, por 2 ou por 3 dias seguidos, não foi? 1 Samuel 4. Eu sabia, estava com Mamon na cabeça, mas eu sabia que não era Mamon. O deus deles era Dagon. É assim? E sim, eram os filisteus. Lembram? E tá aqui, ó. Eles tomam a arca, né? Assim? É naquela mesma que Ofni e Finéias morrem, como foi profetizado, né? E Eli também, já bem fofinho, assim, gordinho, ele cai, né? Assim, e também morre. Ah, é coisa triste, né? Mas tudo isso porque né, assim, ele desonrou ao Senhor, tendo recebido de Deus tamanho privilégio, ele e a sua casa, né, assim, e é por isso que o Senhor vai o rejeitar, amém? É sempre importante lembrar por quê, não é? Então, o que aconteceu é que eles levam a arca de Deus, né, assim, e colocam lá, meteram na casa de Dagon, né, junto a este, ou seja, ali do lado de Dagon. E aí, levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, que era a cidade, né, assim, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, como nós lembramos, né, assim, estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Aí, o que eles fizeram? Não entenderam. Tomaram, né, e tornaram a pôr no seu lugar, o Dagon, né, assim, porque ele estava caído ali, né, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Aí, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia, agora dessa vez, ó, caído, de bruços, né, diante da arca do Senhor, a cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas, sem cabeça e sem mãos, né, assim, ah, ou seja, dele ficar apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram, né, no seu templo, não lhe pisam o limiar, porque estava caído ali, sabe? A cabeça e as mãos. Até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, os assolou e os feriu de tumores, né? E sim, queridos, né, nas versões mais, que no português, né, na Almeida ficou tumores, mas eram hemorroidas, sim, hemorroidas, né? E lembram das vaquinhas que eram mamães, né, com seus bebês? Eu sei que com isso eles vão entender, né, assim, que era a arca. E aí eles vão querer devolver, fizeram isso inclusive com certa reverência. E ali eles dizem, né, reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território, que era Batsemas, né? Eu acho que a cidade mais próxima ali, já território de Israel, foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Então, Leonilde, a gente veio aqui em 1 Samuel capítulo 5, só para lembrar, né, assim, esse último versículo citado já é o capítulo 6, né, só para lembrar o que Asaf aqui no Salmo 78 está lembrando, não é? Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram a espada, perdão, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho, fez recuar os golpes dos seus adversários, fez recuar a golpes,
os seus adversários e lhes cominou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu Davi, ou a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança, né? E o Salmo 78, né, termina no versículo 72 dizendo: "E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas." Amém. Então esse é também um salmo de Asaf. Asaf é contemporâneo, é dos dias, né, de Davi. E ele vai descrever aqui também, queridos, né, a história de Israel até então, não é? E o quanto, quantas vezes, né, assim, eles não creram em Deus, não confiaram no Senhor e por isso amargaram assim duras, né, consequências, né? E como no começo, ou mesmo no Salmo 77, já lido hoje, nós temos entendido e aprendido do Senhor como é importante, né, no dia da nossa angústia, né, procurar o Senhor, recordar, né, assim, nos lembrar, considerar, cogitar, né, nos seus feitos, nas maravilhas que Ele já tem operado, né, em nossa vida. E oi, Conceição. Oi, Celso. Bom dia, queridos. Antônia. Queridos, deixa eu só verificar aqui uma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Ana, querida Antônia, Luzinete, Geise, Noemi. Oi, Riso. Aure. Glória a Deus. Exaltina, Ivone, Jair. Amém. É que por um momento eu pensei que estava conosco uma pessoa muito especial. Além das que já estão aqui, amém? É que por um momento eu achei que meu irmão tinha entrado na live. Glória a Deus. Vamos lá ao Salmo 79, amém? O Salmo 79, nós temos aqui, queridos, reunidos, né, alguns salmos de Asaf, né, assim, tanto o 79, os próximos salmos, né, são dele também, ou dados, né, a nós através de Asaf. E o 79 diz assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Ó Deus, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves do céu e a carne dos seus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Isso é clássico, né? Assim? Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo. Veja, querido, que muitos dos salmos, né, foram escritos assim, em momentos assim de muita dor, né? De muito sofrimento, né? Pois como, né, o Salmo 78 nos lembrou, é nesses momentos, né, assim, que a gente se lembra, né, assim, do Senhor, embora que não é bom que seja assim, né? Não somente no dia da angústia, né, mas todos os dias da nossa vida, para que quando chegar o dia da angústia, o dia mau, o dia da má notícia, que chega para todos nós, sem distinção, né, assim, possa encontrar em nós esse coração firme, esse coração bem fundamentado, né? E por isso não abalado. Por quê? Como eu disse o Salmo, né? Um dos salmos anteriores, porque o seu coração está firme, confiante ou confiando no Senhor, porque conhece o Senhor. E assim, então que não seja a oração de um desesperado, e assim,
mas a oração sim de um aflito, de um angustiado, mas que conhece o seu Deus. Veja, o Salmo 79, ele fala, ele descreve ali, não é proibido, nem assim, a gente expressar diante de Deus, né, a nossa dor, mas todo o tempo ele também vai se lembrar, né, de quem é Deus. Ó, derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque, queridos, nessa hora, tudo nos leva a pensar, né, assim, que não há distinção, né? Mas existe, né? Ontem mesmo o Senhor nos lembrava, chega o dia, né, em que todos verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né, assim? E que nós sejamos essa diferença, né, assim? Bom dia, Simone, a paz do Senhor, querida. Sim, claro, Antônia. Amada, posso lhe pedir para orar por mim? Dor na fonte? Sim, seria aqui, né, Antônia? Chega, Senhor. Que essa palavra tire essa dor do meu rosto em nome de Jesus. Sim, querida, nós lemos, ou nós cremos. Amém? Ah, e enquanto nós, né, assim, estamos buscando a Deus, né, assim, como nós estamos fazendo aqui, o Senhor está agindo, né, em nosso favor, nos dando essa saúde, né, assim, essa vitalidade, esse vigor, essa força, ânimo, disposição, né, assim, tanto ao nosso corpo, né, assim como à nossa alma, né, às vezes exausta, cansada, né, então nós cremos, viu? E nós juntamos a nossa fé à sua, Antônio, né, glória a Deus, que o Senhor chegue, né, aliviando as suas dores, querida, seja no corpo, como na alma também. Nós assim cremos, né, Rebeca? Então, veja assim uma diferença, né? Porque eles devoram a Jacó, ele assolaram as moradas. Não recordes contra nós a iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias. Amém? Que nos seguirão, nem assim, queridos, todos os dias da nossa vida, mas é para quem é ovelha. Amém? Ah, desse pastor, né? Assim, ou seja, completamente dependente, né, dos seus cuidados e da sua direção. Amém? É para esta ovelha, né, assim que bondade a seguirão, bondade e misericórdia, né, todos os dias da sua vida. Pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Veja que das circunstâncias ali era das piores, né? Assim, o povo de Deus entregue às mãos dos seus inimigos, né? Ali subjugados, cativos, né? Assim, né? Mas ainda assim, né? Asaf, mesmo ao descrever esse castigo, né? Ou essa maldição, consequência, certamente, né? Todas as vezes, né? Ele vai. E é assim que as circunstâncias até os dias de hoje nos dizem, né, queridos? Quantas vezes no dia, onde está o seu Deus? Aqui está, ó. Mas ele vai dizer, seja a nossa vista. E a Bíblia diz que o justo, ele há de presenciar, perdão. Né? Assim como termina o ímpio, então seja a nossa vista manifesta, né? Assim, entre as nações, né? Assim, a sua intervenção, né? Assim, a favor do seu povo. E o Salmo 79 termina dizendo, chegue à tua presença o gemido do cativo. Amém, querido? E assim, a favor do seu povo. E o Salmo 79 termina dizendo, chegue à tua presença o gemido do cativo. Amém, querido? E sobre Safira, não é assim? Queridos, aqui para mim, que tá travou, voltou? Diz para mim, Ivone. Aqui está ventando muito e agora já está nublado, carregado de novo. Tem chovido muito ultimamente em Natal. E assim, de repente, né? E de repente se fecha assim, sabe? E chove muito. Deu uma travadinha, mas voltou, né, Jair? Foi rápido, glória a Deus. Eu acho que é essa instabilidade, talvez, né, também.
Pois bem, sabe? E chove muito. Deu uma travadinha, mas voltou, né, Jair? Foi rápido, glória a Deus. Eu acho que é essa instabilidade, talvez, né, também. Pois bem, ela está edificada sobre uma rocha. Olha só, Antônia de Roraima, Boa Vista, a capital, né? Assim, Antônia, que alegria, querida. Deus abençoe e recompense. É tu, Jair. É tu, amigo. Que Deus lhe dê, querido, 100 vezes mais. Amém? Então, a fé é um firme fundamento, está edificada sobre uma rocha. Não é achismo. Amém? Não é opinião, não é? Então, não é sobre negar a realidade. Ele diz, ó, chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do seu poder. Eles estão cativos, amém? Mas ele em nenhum momento duvida da grandeza do poder de Deus, que pode intervir, né, assim, em seu favor, preserva os sentenciados à morte, ou seja, ele sabe que Deus pode preservar, que é Deus que preserva, que é Deus que sustém, que é Deus que levanta, que é Deus que dá livramento, né, assim que salva. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram, né? Sim, e ele está orando aqui contra, né, os seus inimigos. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto. Olha, queridos, agora é o Senhor lendo para nós. É ou não é? Né? A gente lembrava da ovelha e nós já passamos pelo Salmo 23, já tem umas horas, né, assim, já tem os dias, nós estamos agora no 79. E aqui, o Senhor, nesse mesmo Salmo, o Senhor está nos lembrando. E como a gente poderia saber disso? A gente ainda não tinha chegado, né, nessa parte. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Aqueles, como é bom encontrar, glória a Deus, sinais, né, assim, do favor de Deus, aleluia. E aqui estamos nós, ó, quanto a nós, teu povo e ovelhas de onde? Do teu pasto, somos nós. Amém? Assim como o Senhor lembrou Asaf, né, ao escrever esse salmo, e o Senhor, o Espírito Santo, é o autor. Né, assim, ele já nos lembrou hoje, queridos, antes mesmo de chegar na parte que fala, né, que nós precisamos nos lembrar, né, não importa, querido, quão difícil esteja sendo, né? Que nós somos ovelhas desse pasto, né? Que é de Deus e do qual Ele cuida pessoalmente com carinho, né? Assim, onde os seus olhos estão repousados, né? Assim, do início ao fim do ano, todo tempo, né? Os seus olhos repousam sobre nós, seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Agora, eu gostei dessa expressão, não contra, mas a favor, a gente pode, né, assim, retribuir, Senhor, né, aos nossos amigos, né, assim, 100 vezes tanto, né, assim, a, o que temos, né, o que eles, no caso aqui, é o contrário, né, mas como o Senhor, como ao Senhor eles têm honrado. Jair, por exemplo, Elaine, Antônia, né, assim, Nadia, Aure, Leonise, Leonilde, Letícia, né, assim, já disse Nadia, Noeli, Geise, Ivone, Silvana, e eu poderia continuar, amém? Porque somos muitos, graças, né? Graças a Deus. Então, veja, retribui, Senhor, né? 100 vezes tanto, amém. Não é assim? Aqui não, mas para nós, né? A alegria, né? Assim, com que tem te honrado. É a minha oração, amém, queridos? Vamos então ao 80. Amém, Elaine, Ivone. Vamos então ao 80. Glória a Deus. E o 80 começa dizendo: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Né? Essa é a nossa oração, né, queridos? Ver a Deus como nosso pastor, esse que cuida de nós, né? Assim, é tão pessoal, queridos, né? É como é tanto que Moisés foi discipulado ali, né? Assim, certamente foi ali que ele aprendeu, né? Com Deus, como conduzir, como cuidar, né? Assim, do povo
Ali certamente é que o Senhor exerceu, né, a sua paciência. A Bíblia diz, eu imagino que era no seu tempo, não havia quem fosse mais manso do que ele, né, assim? E a escola de Moisés foi onde? Além de todo o preparo, né, que ele recebe ali como um príncipe, né, do Egito, mas durante aqueles 40 anos, foram 40 anos, queridos, né, assim? Ele aprendeu com Deus no deserto, ali a sós com Deus com ovelhas. Não, queridos, não existe exemplo melhor, né, assim? E então nós precisamos, ó, o Salmo 80 já começa como o 79 terminou, né? Nós precisamos dessa consciência espiritual de ver a Deus como o nosso pastor que nos conduz como um rebanho, né? Assim, e ele vem dizendo, né? Porque estás entronizado, né? Assim, acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante quem? Aí eu fico lembrando das pessoas da família, né? Ah, porque a gente ora ou mesmo, veja, perante Antônia, perante Elaine, Jair, né assim? Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder, Senhor, e vem salvar-nos, né? Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto, amém? E seremos salvos, ou seja, né? Mostra-te, revela-te a nós, né assim? Em nossas circunstâncias, em nossos caminhos, né, queridos? E a gente sabe que o Senhor faz isso de maneira personalizada, né? Individual. Glória a Deus. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. É difícil para eles aqui, queridos. Constituir-nos em contendas para os nossos constituir-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Quantas vezes? É assim? Isso aconteceu. Zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto. Pela segunda vez ele fala, e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Não foi assim? Se referindo à própria história, à história do povo de Israel, né? Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cetros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até ao rio. É tão poético, mas é tão lindo, queridos, né? Porque ele derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou. É tão poético, é tão lindo, queridos. Ele está descrevendo a história do seu próprio povo, a história do povo de Israel, como essa videira, nem assim? Que Deus trouxe do Egito, nem assim? Expulsou as nações da terra de Canaã, né? Que ali estavam. E o Senhor já nos ajudou a entender por quê, né, queridos? E ali os plantou, né? Assim, dispuseste ali o terreno, eles deitaram ali, né? Como diz, enfim, profundas raízes, encheu toda aquela terra, né, com a sua sombra, ele né, o expandisse, né, daquela árvore. Oianamei, Senhor lhe recompense. Pronto, agora nós podemos dizer, retribui 7 vezes tanto, amém? A mesma honra, né, assim, com que você está honrando o Senhor nesse momento. Amém? É o Salmo 79 aqui no finalzinho. Voltando ao 80, queridos. Então, ele vai descrever o povo de Israel como essa videira, que agora, ao que parece, né, aos olhos dele, está abandonada, né, por Deus, e é por isso que ele pede, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E o Salmo 80 termina dizendo: e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos
invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto. Pela terceira vez, no começo, no meio e no fim, queridos. Olha, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E aqui, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse é o Salmo 80, queridos. Então, ele descreve aqui, né, um contexto muito, muito difícil para Israel. Veja, ele chega a dizer que, como ele está usando o exemplo de uma árvore, né, que eles foram decepados, como que, né, assim, arrancados dali, né? Não sabemos em que momento histórico, mas nós podemos imaginar. Queridos, olha, agora mesmo parecia que o mundo ia desabar em água, não foi? Até escureceu. Agora o sol está brilhando como se nunca Natal. É assim também aí, Antônia, em Roraima, em Boa Vista. Gente, sentindo falta de Rose, né? Que o Senhor abençoe, né? Hoje. E que amanhã ela possa nem estar conosco, certamente está num outro compromisso. Então, queridos, é quando o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre nós, né? Assim é que somos salvos, iluminados, como diz um dos salmos, né? Assim, é quando Ele abre os nossos olhos, né? Nos dando discernimento e entendimento, né? De qual caminho, de que escolha fazer, né? É que nós somos norteados, conduzidos por Deus, como as ovelhas, né? Assim, que não tem nenhum senso de direção e que são, assim, completamente dependentes, né? Vulneráveis, né? E que não poderiam pertencer a outra pessoa, uma vez acostumados ali, né? Acostumadas ali com o seu pastor, não conhecem outra voz, né? Não atendem à voz do estranho e se vendidas, né? O que não acontece, né? Só para o abate mesmo, mas elas não comem, né? Assim, ficam como que deprimidas, né? Tamanha, querida, é a dependência, né? Que nós temos de Deus e do seu pastoreio, né? E esse é o seu pasto. Essas são as águas tranquilas, né? Assim, que nós precisamos, né? Todos os dias. Então, a vontade é muita de chegar a 84, né? Assim, mas nós vamos ficando por aqui, amém? No 80. Ai, Senhor, mas que vontade, que vontade. Que... Nossa. É que não importa a quantidade, nós passamos pelo 78, né? Com 72 versículos, afinal são 150 salmos. Pronto, e hoje nós chegamos na metade, né? Assim, nós já passamos dos 75, não é? Já chegamos a 80, já passamos da metade. Nesse dia 15, né? Assim, de julho, dentro de poucos dias nós vamos estar concluindo. Oi, Fabiana, Fabiana e William. Olha só, seja bem-vindo a bordo, queridos. Não é assim, Oni? Sejam bem-vindos à nossa viagem, é assim? Por 2024 aqui, né? Pelas páginas da Bíblia. Vamos ao 81? Amém? Vamos lá? Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Nem assim, queridos, as festas foram estabelecidas por Deus mesmo. 3 festas fixas, né, por ano. Seria a Páscoa, nem assim, que por muitas vezes deixou de ser celebrada. Lembra, no tempo de Josias, ele vai celebrar uma Páscoa que nem nos tempos de Salomão, né, assim, ou de Davi, foi celebrada de tal maneira, né? Ezequias também vai fazer isso, quando restaura, reforma o templo, encontra o livro da lei, né, assim. E a Páscoa é uma delas, das primícias é outra, e a do tabernáculo, que eram aqueles 7 dias que eles habitavam em tenda, para sempre se lembrar daqueles 40 anos que eles viveram no deserto, né, assim. Então, eles saíam das suas casas, até hoje eles celebram, né, o judeu. Então, foram estabelecidas por Deus, e é preceito, é prescrição de Deus mesmo, foi Deus que estabeleceu.
E não é Deus que precisa, mas nós, porque cada uma tem um significado, né? E é para nos recordar, né? Assim, como a ceia, né? Algo que nós celebramos em memória, né? Assim, ou seja, é para nos lembrar o que significa. Então, aqui por isso ele está convidando, né? Assim, convidando, né? A essas celebrações. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Perdão, uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos, se referindo ao tempo que eles eram escravos no Egito, né? Assim, clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Sim, queridos, a Bíblia diz que o Senhor cuidadosamente examina, sim, é um exame, né? Assim, o nosso coração, os nossos pensamentos, né? Assim, e ele pesa, ele testa as intenções do nosso coração. É o que ele avalia, as intenções, a motivação. E isto para ser justo, né? Para dar a cada um, para retribuir a cada um, né? Assim, o que merece os frutos, né? Ou o efeito das nossas ações. Amém? Então veja aqui, ó, o Senhor os estava experimentando e eles foram reprovados. Amém? Que nós hoje nem assim, Antônia, querida, que bom saber. É o que me motiva, amém? A continuar, né? Vamos lá? Então, que sejamos hoje aprovados pelo Senhor. Quando Ele provar ou testar, experimentar a intenção do nosso coração. Amém? Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, não é isso, nem te prostes ante Deus estranho, nem assim? Eu sou o Senhor teu Deus, é Deus falando, queridos. Olha isso. Eu lembro de Jesus falando, ou ó, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, né? Eu quis, né, juntar você, como a galinha faz com seus pitinhos e vocês não quiseram, né? Se recusaram. Pronto, aqui está Deus, ó. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, tem um ponto, queridos, de exclamação. Se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, ou seja, ideias estranhas, malignas, diabólicas, amém? Né, desses ditames, discursos mundanos, né, assim que vem para nos contaminar e nos afastar de Deus e da sua vontade para nós, ou seja, a verdadeira felicidade. Né, assim, queridos, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes, né, assim, ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca. Olha isso, queridos. E tá encherei. Ai, eu amo essa promessa, amém? Muito lembrada também lá no Novo Testamento. O Senhor chega a dizer que a gente não precisa se preocupar, né? Quando questionado, é o Espírito de Deus que fala, né? Assim, na nossa boca. Sobre a nossa fé, amém? Quando perseguidos, é uma promessa. Então, abre bem a boca e tá, encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. É assim, queridos. E Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Queridos, cada salmo é um mundo. E não se referindo a esse mundo, eu digo assim, né? Olha que riqueza! Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, queridos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha, queridos. Bom dia, Genício. Não está funcionando, Genício. Não, nem aparece. Estou dizendo, Genício, sobre o Wi-Fi. Queridos, olha isso. Ouviu isso, Celso? É Deus falando, né? Não só aquela geração, para mim, para você, hoje, agora, nesse tempo da nossa vida, queridos. Não é assim? É como está escrito lá em Hebreus, olha, se hoje você ouvir a voz, né? Não endureça, né? A voz de Deus, não endureça o vosso coração,
como eles, na sua teimosia, né, fizeram, né? E por isso, na sua incredulidade, não tiveram acesso, ou seja, a terra prometida ali, né? Ou seja, a bênção de Deus sobre a sua vida. Olha isso. Como nós perdemos, queridos, em não escutar a voz de Deus, não atender, né, assim, a sua orientação. Aí o que acontece? É como muitos estão vivendo por aí. Deixei-o andar na teimosia do seu coração. E olha aqui, querido, ó, seguindo, ou siga, né, os próprios conselhos. Nem é assim que o mundo está vivendo aí, de acordo com a sua própria verdade. Nem assim, Celso. É, seus próprios conselhos. Todo mundo, o que tem de especialista aí, né, queridos, em todo sentido da vida, né, se dizendo saber, né? E a gente até para escutar, mas você já parou para pensar que essas pessoas, né, que nós seguimos como autoridade em certo assunto, se ela ou ele, né, assim, tem temor de Deus, se é bíblico, né, o que eles estão ensinando ali, se tem princípio bíblico, né, se tem valor eterno, porque senão, queridos, não importa qual seja o assunto, o quão interessante e quão verdadeiro pareça soar, porque a Bíblia diz que soa como verdade, mas é mentira. Amém? Então, é assim que estão vivendo. Ó. Veja, não é de hoje, né? Seguindo os seus próprios conselhos. Não, mas eu faço assim, eu acredito nem assim, Jair. Menina, gente, ó, Rose, agora mesmo, Rose. Eu falei, gente, eu tô sentindo falta de Rose. Não foi assim, queridos. Eu disse, certamente ela está num outro compromisso. Que alegria, Rose. A gente já estava se despedindo, aí ficamos para mais um salmo. Pense numa riqueza, Rose. Olha isso. Ai, que alegria te ver, querida. Que bom te encontrar hoje também. Pronto, nós já estamos, né, de saída, mas está aqui, Rose. Ah, fiquei feliz de continuar, né? Porque se a gente tivesse ido, a gente não teria se encontrado. Olha isso, Rose. O Senhor falando, né, sobre a importância de ouvi-lo, né, assim, de escutar, de atender a sua voz, porque senão, ó, né, meu povo não quis, né, meu povo não me quis escutar a voz, diz o Salmo 81. Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Né, assim, siga os seus próprios conselhos. Aí ele termina dizendo, Rose, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, olha a promessa. Se nós o escutarmos, se nós andarmos nos seus caminhos, eu de pronto, é Deus falando, queridos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, sim, e isso duraria para sempre. E olha como termina o Salmo 81. Eu o sustentaria com o trigo mais fino. Queridos, esta é a bênção reservada, guardada, exclusivamente para quem? Ou se, ou a condição, com a promessa vem o princípio. Amém? Se o meu povo me escutar e andar nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria, fala de saciedade, satisfação. Amém? E o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Glória a Deus. Então é isso, queridos, né? O manar do céu, o cereal do céu, né? Assim, o pão dos anjos. Glória a Deus, né? As portas do céu abertas, ó, e abriu as portas dos céus, né? Fez chover o maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Está reservado para quem? Para os que confiam, para os que acreditam em Deus, ou seja, para os que ouvem ou escuta, nem assim, a sua voz e anda nos seus caminhos, para os que atendem, nem assim, ao escutar a sua voz. Amém? Que sejamos nós hoje. Amém? Vamos lá? Quero aqui, pronto, nesse dia que é o 197, amém? Nós conseguimos ler mais um. Nesse dia 15, né? Sempre um marco de junho, nós lemos então Salmos. Nós começamos no 74, não foi assim? Salmos 74, 75, 76,
77, glória a Deus, 78, 79, 80 e 81. Nós lemos, portanto, 8 salmos, né? Nós oramos 8 salmos. Deixa só. Que os últimos serão os primeiros, amém? Rose, querida. Rose, Maria, lindona, o Senhor continue lhe recompensando. Jair, Ivone, glória a Deus. Cesaltina, ela, lindona, Elaine, Janiele, glória a Deus. Aue, isso. Oi, Francisca, Nenzinha, né? Assim, Nezinha. Glória a Deus. Geise, Antônia, nossa amiga de Boa Vista, Roraima. Glória a Deus. Leonilde, é tu, Léo, ou não? Mas o Senhor sabe, né? Assim, Ione. Leonilde hoje está no seu próprio celular, né, Léo? Tem também o seu, que o Senhor sabe qual é. Amém? Pronto, queridos, daqui a pouquinho de tarde, estou indo ao ciclo de oração, viu, Celso? Levando o nosso livro de oração, apresentar ali seu nome. Não é assim, Leonise? Todas as vezes que vamos, e a começar de hoje voltaremos, né? A percorrer o setor Jordana, querida. E você que colocou um pontinho, né? Assim, e tu, né, Rose? É, glória a Deus. Pois bem, então amanhã estamos de volta, né? Eu preciso ir entre outras coisas, né, queridos? Tanto porque já é. Descarreguei, eu achei que era o microfone. É tu sim, não é Léo? É sim. Ela que tá no telefone do filho, queridos, que o dela, né, descarregou. Pois bem, queridos, vamos lá, entre outras coisas. O dia tá tão assim, é que nesse abre e fecha, essa ventania e movimentação. Enfim, mas nós estamos aqui. Glória a Deus. Nós somos aqueles que diz, ó, eu os sustentarei, sustentados, né, assim? Ah, olha isso, com o trigo mais fino. O Senhor faz questão de dizer que é o melhor, queridos. É o que o Senhor tem reservado para os seus. Não é assim? As portas do céu abertas, né? Estão abertas somente para aqueles, né? Assim, que nele confiam, que nele esperam, que acreditam em Deus, independente das suas circunstâncias. Por mais contrárias, difíceis, veja, cada salmo descreve né, uma situação tão difícil e a escolha que eles fizeram de mesmo assim confiar em Deus, né? E é para nós, né? Que ouvimos a sua voz, atendemos, né, assim, a sua voz e andamos nos seus caminhos, que tem cereal do céu, amém? O pão dos anjos. Glória a Deus. Né? E essa saciedade, olha, que o mundo não pode nos dar. Nós só encontramos em Deus. Amém? E é por isso que hoje nós viemos e amanhã nós voltaremos, né, Riso? Também tá assim, Rosa, esse clima, né? Pois é. E é por isso que amanhã nós voltaremos, não é? Eu vou lá procurar saber se a cirurgia, né, da nossa irmã já começou, para avisar as irmãs, para estar com ela, né, assim, em oração. E amanhã, então, estamos de volta às 7 horas para continuar daqui, do 82. Amém? E assim, continuaremos avançando. E já passamos da metade, amém? Acredito que ainda nessa semana vamos estar concluindo o livro dos Salmos. Amém? Glória a Deus. Eliane é o nome da sua irmã, é isso? Oh, é o meu também. Glória a Deus. Vou continuar orando, viu, Antônia? Estou levando a paz do Senhor, meninas. Estou levando os nossos nomes. Sim, tá certo. Sim, colocar aqui. Essa eu não esqueço, né? Não tem como. Eu vou estar ali apresentando. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Queridos, amanhã então estamos de volta. Amém? Olha aí, Jair Bruno. Glória a Deus. Até amanhã.
Vamos correr muito até nos encontrar amanhã também, mas certamente, ai, glória a Deus. Tendo avançado bem muito, bem muito. Amém? Sim, amanhã quando nos encontrar, vamos nos encontrar nesse ponto, né? Assim, em que o Senhor nos ajudou a chegar. De hoje para amanhã. Amém? Até amanhã, Jair. Carlos? Sim, claro. É o nome do seu esposo, né, Rose? Tá certo. Carlos. Glória a Deus. Até amanhã, queridos. Aqui, 8h40. Sim, queridos, em Roraima é diferente. É uma hora a menos, né? Assim? É. Gente, mas uma região... Nossa, esse é o nosso Brasil, né? Assim. Pronto. Aqui eu percebo, Antônia, essa diferença no tempo. Aqui amanhece e anoitece mais cedo do que em Palmas, por exemplo, que é no interior, no coração, né? Assim? Do país, né? Do Brasil. Eu percebo a diferença de uma hora no tempo, mas é horário de Brasília, é. Mas aí, né, assim, inglês. Mas, é isso, Leonilde. Hum, ele é político? Ó pai, ele precisa mesmo, viu? Ser coberto de oração. É um caminho bem espinhoso, né? Assim, querido. Vamos estar orando. É vereador, bom saber, né? Isso nos norteia, né? Na oração, tá certo. Irmão Carlos, né? Tá bom. Pois bem, meninas, vamos lá? Glória a Deus. Que sim, amor. Estamos indo, mas amanhã estamos de volta. 3 mandatos. Oh, nós cremos, né? 3 mandatos é chamado, né? Convocação, missão. E eu imagino que você, como esposa, né? Como ajudadora, né? Sim, nós vamos estar orando, viu, Antônio? Olha só, Gleice, lá em Boa Vista, em Roraima, é uma hora antes, né? É, uma hora antes. Então tá. Um abraço. Até amanhã, queridos. Até amanhã, viu? Ah, se eu pudesse, eu passaria o dia todo. Hein? Ah, mas eu sei que você também precisa correr muito, né? Assim, e que nosso dia só está começando. E começando bem, amém? Lembre-se, se a gente ouvir, né, assim, se a gente escutar a voz do Senhor andar nos seus caminhos, Ele nos sustentará com o trigo mais fino e nos saciará com o mel que escorre da rocha. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, queridos. Glória a Deus. Assim. Até amanhã, queridos. Até amanhã.